Analisando resultados da empresa no submódulo de resultados dentro do módulo de ERP do Gescosoft. Vamos lá então. Os resultados, eles estão todos expressos em relatórios e também demonstrados em gráficos. E, na verdade, quando nós falamos de relatórios e resultados, eles não são propriamente ditas funcionalidades. Na verdade, eles são um resultado de tudo que é feito nos outros acessos, módulos, ferramentas e funcionalidades do sistema. Então, todas as compras, vendas, contas a pagar, receber, financeiro, movimentações de estoque é que originam os relatórios e os resultados da empresa. Então, o que nós vamos fazer aqui é aprender a interpretar esses relatórios e também entender a origem dos números e também como utilizar da melhor forma. Então vamos lá. O resultado por período nada mais é do que o resultado da empresa em um determinado período, como já diz o próprio nome. Então, o resultado por período, ele é um resultado da empresa toda, do negócio todo, incluindo todas as movimentações da empresa, e não referente, por exemplo, a um projeto ou a um centro de custo, certo? Em anexo, eu vou deixar nesse vídeo um documento, um artigo que fala em poucas páginas sobre os custos e despesas fixas e variáveis, outros conceitos financeiros, regime de caixa e competência, que vai ajudar e muito você a entender isso e também a separar e cadastrar tudo da melhor forma possível, tá certo? Então, quando nós falamos de resultado por período, nós podemos escolher aqui o regime que a gente quer analisar. E os regimes que existem, contabilmente falando, são regime de caixa, que é considerando a data de movimentação do dinheiro, a data que foram quitadas as contas, sejam as contas a pagar, sejam as contas a receber. Então, quando a gente fala de regime de caixa, a gente está falando de considerar as datas em que estas contas foram pagas, certo? E quando a gente fala de regime de competência, nós falamos de quando essas contas elas foram lançadas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu fiz uma compra de R$ 1.000 e no mês de dezembro de 2024, certo? Então, se eu considerar um relatório de competência, eu vou considerar esses R$ 1.000 para dezembro de 2024, beleza? Mas se eu fiz essa compra em 2 vezes de R$ 500, sendo uma parcela para janeiro e outra parcela para fevereiro, se eu tirar um relatório de regime de caixa, eu vou ter o resultado de que eu fiz uma compra ou tive um gasto de R$ 500 em janeiro e um gasto de R$ 500 em fevereiro e não R$ 1.000 em dezembro, que foi quando foi comprado, certo? Então, basicamente é isso. Você vai escolher aqui o regime do período e vai colocar aqui as datas, o período que você quer analisar. Então, vamos pegar como exemplo um regime de competência de um período mais longo aqui, baseado nesses vários dados aleatórios lançados aqui para a gente testar. Então, nós temos aqui classificados sempre em uma estrutura igual de receitas, que são todas as entradas, de custos variáveis, que são custos atrelados à produção, aos produtos, né, de matéria-prima, de compras para revenda e tudo mais, de despesas variáveis, que são despesas atreladas à venda. Então, quanto mais você vende, mais despesas você tem, como impostos, comissões, taxas de maquininhas de cartões e tudo mais, certo? E também custos fixos, que são os custos fixos que, como já diz o nome, são custos fixos que, indiferente de você vender ou não, de você trabalhar ou não, você vai ter esses custos para pagar. Então, essas categorias de receita, custos e despesas variáveis e também custos fixos são estruturas padrões do sistema. Porém, as categorias é você quem cadastra lá nas configurações
que nós temos vídeos e tutoriais específicos para explicar como se cadastram essas categorias. E quando você cadastra uma categoria, você que vai escolher a qual dessas classificações que essa categoria pertence. Por exemplo, eu considero que compras para revenda, compras para matéria-prima são custos variáveis. Se no seu entendimento for uma despesa variável, um custo fixo ou algum outro tipo de débito, aí é uma decisão sua, certo? Mas eu aqui fiz seguindo ao máximo o que é considerado nas contabilidades em geral. Então vamos lá, nós vamos ter aqui o total de receitas e todos os números, tanto em porcentagem quanto em valor. Então, considerando o total de receita de vendas no período, nós vamos ter um valor de R$352 mil, que equivale sempre a 100%. Que é o total de receitas, então o total de receitas é sempre 100%. Os outros valores aqui em porcentagem, eles são em relação a este valor total aqui, certo? Então, se você somar essas outras porcentagens aqui, você vai ter sempre aí uma soma de 100%, porque elas são considerando o total de receitas. Então, se a gente pegar aqui os custos variáveis, nós temos um total de 129 mil, que equivale a 36% das receitas, certo? E desses 129 mil, 48 mil são compras para revenda e 80 mil são compras de matéria-prima. E o mesmo vale para outros gastos, para outras classificações, para outras categorias, que aqui não estão exemplificadas com números, mas estão representadas aqui no relatório, certo? Então, nós ainda temos aqui, como vocês podem ver, um indicador que se chama margem de contribuição, que nada mais é do que o lucro bruto, ou seja, é a margem que você tem antes de pagar os seus custos fixos, antes de pagar os seus custos operacionais. Então, analisando rapidamente este relatório aqui, você vai ter um total de 352 mil de receitas, 129 mil de custos variáveis, neste caso, zero de despesas variáveis e outros custos fixos de 24 mil reais, o que vai originar para você um lucro operacional de 247 mil reais, certo? Então, essa conta nada mais é do que o total de entradas menos o total de saídas, que vai dar aí o seu lucro, beleza? E aí também nós temos outros lançamentos aí que talvez no seu entendimento não se encaixem em custos variáveis, despesas variáveis ou custos fixos, que nós lançamos como outros débitos, e o mesmo para a receita e outros créditos. Porém, eu oriento que você coloque outros débitos, saídas que não estão inclusas na sua operação, como por exemplo, retirada de lucros, muitas vezes consórcios, investimentos, também financiamentos, né? Então são questões interpretativas, mas que a gente pode sempre buscar indicar de uma maneira mais correta possível, certo? E o mesmo para outros créditos, que na verdade outros débitos e outros créditos são movimentações financeiras que não se encaixam em nenhuma dessas classificações e que não participam de nenhuma forma da sua operação, certo? Então aqui nós também temos essa divergência até de valores, tá? Justamente por conta disso, por essa ser uma base de dados de teste, onde são valores aleatórios que foram lançados aqui e que tem valores de classificações que foram lançadas, mas que não estão cadastradas neste relatório aqui, certo? Mas para entendimento da funcionalidade, isso já é o suficiente. E nós temos também aqui a opção de, como eu disse, filtrar por regime de caixa, que vai ser considerando as mesmas coisas, porém não o que está lançado, não tudo que está lançado, mas sim tudo que foi pago ou recebido, certo? E você pode também gerar relatórios em PDF, clicando aqui em gerar PDF e fazendo o download. E você também pode utilizar aqui e visualizar esses mesmos dados
em forma de gráficos e dashboards, certo? Então, se você utilizar esse relatório de resultado por período, né, que nada mais é do que o seu DRE, demonstrativo de resultado do período, em números aqui nesse relatório, você colocar o mesmo regime e as mesmas datas neste relatório e aqui nos dashboards, você vai ter nada mais, nada menos do que os mesmos dados, só que em uma representação gráfica, onde você também pode escolher o regime, você também pode escolher o período e você vai ter aí as formas de demonstrações gráficas, certo? Passando o mouse então em cima dos gráficos, você vai ter os dados de forma mais específica, os dados em valor ou em porcentagem, como você preferir. Então aqui você vai ter o gráfico de faturamento, que nada mais é do que o total de receitas, o gráfico de lucro, o gráfico de despesas, mês a mês também, né? Passando o mouse você vai ter aqui o total também. Despesas por categoria, aí esse aqui então em gráfico de pizza, para que fique mais fácil, para que você visualize as despesas por categoria. E também aqui as despesas mês a mês de categoria específica, onde você pode, além de selecionar a forma de visualizar por valor e porcentagem e também o período, mas também a despesa, a categoria específica que você queira analisar aqui mês a mês, certo? E aqui um pouco mais abaixo nós temos as demonstrações gráficas dos projetos, que é o que nós vamos analisar no outro vídeo.